Como é bom encerrarmos um dia de trabalho, cada um com as suas obrigações, afazeres, cansados do dia a dia, na luta, mas podermos ouvir a palavra e participar da Eucaristia, que é sustento para a nossa vida. Nós, católicos, cristãos, é na mesa da Eucaristia que nós encontramos forças para a nossa caminhada, para a nossa missão, para a nossa vida de discípulo do Senhor. Nós vimos na primeira leitura a dificuldade que as primeiras comunidades enfrentaram, a pessoa de Paulo. Mas o que é bonito na primeira leitura é a questão do medo. Não tenhas medo, não tenhas medo. E Deus falava ao coração de Paulo: não tenhas medo, anuncia, vai testemunhar o Cristo. E a gente perceber que de um homem que era perseguidor, Deus fazer a grande maravilha, a obra na vida de Paulo. E Paulo se torna esse grande mensageiro do Cristo ressuscitado. Ele encontrou no Cristo ressuscitado o grande sentido da sua vida. Um homem que matava, que perseguia, agora se tornou o grande instrumento do amor de Deus, anunciando às comunidades o Cristo ressuscitado. Nós vimos no Evangelho que Jesus está preparando os discípulos. Próximo domingo nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. Jesus que volta para o Pai, mas não nos deixa órfãos, que envia o seu Espírito, que é aquele que sustenta a igreja, é aquele que nos mantém de pé. O Espírito Santo nesses 2000 anos conduziu a igreja e continua conduzindo o seu povo, a todos nós batizados, filhos de Deus. E Jesus diz justamente isso para os discípulos: eu vou, mas vocês vão receber aquele que é o Paráclito, o advogado, aquele que vai caminhar com vocês. E nós acreditamos nisso. Nós estamos aqui, vocês de casa, assistindo a missa conosco, acompanhando conosco, porque somos o único corpo, o corpo místico, a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo. Eu sou padre na ação, na graça do Espírito Santo. É Ele que conduz a igreja. E Jesus diz aos discípulos assim, Ele até conta a história da mãe que sofre para dar à luz, mas quando vê a beleza da criança, ela esquece do sofrimento. Então, para os discípulos, a gente entender que todo o sofrimento da cruz, tudo aquilo que Jesus passou, morrendo e dando a vida por nós, se transforma na grande alegria de um Deus que se faz vivo e eterno, presente no meio da comunidade. Esse Deus que nós encontramos Ele na Eucaristia, na palavra, no irmão, mas na ação do Divino Espírito Santo. O que nos dá a capacidade de compreender tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito que nos leva a compreender o ressuscitado, a palavra que alimenta, é o Espírito. Então todo o sofrimento foi transformado em alegria, porque Deus se tornou eterno no nosso meio. E nós percebemos isso na vida de Paulo. Paulo, quando ele faz essa experiência do ressuscitado, nada mais segura Paulo. Ele encontra força, e ele encontra ânimo, coragem. É este mesmo ânimo, essa mesma coragem que nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Que Ele também nos ajude a compreender
que Ele está vivo, ressuscitado, presente no nosso meio, e que o Seu Santo Espírito que conduz a todos nós, e que nos leva a compreender, essa beleza do Cristo que vive e é eterno. E assim, nós vamos encontrando forças, alegria, para ir superando as dificuldades, os desafios, como as primeiras comunidades enfrentaram, como Paulo enfrentou. Então que Deus também nos ajude, dia por dia. Às vezes a pessoa diz assim, com tanto problema, padre, tanta dificuldade, eu sempre respondo assim para as pessoas: vamos viver o hoje, acreditando na graça de Deus, no Espírito que nos conduz. Amanhã é um outro dia, amanhã é uma outra história, e nós vamos dia por dia, vivendo, seguindo os passos do Senhor, tendo a certeza que somos conduzidos por Ele. Assim que São Paulo nos mostra na primeira leitura. E é assim que a palavra de Deus hoje nos ensina. Não tenhas medo. Nós não estamos sozinhos. O Cristo vivo, ressuscitado, está no nosso meio. O Espírito nos leva a compreender, entender, acreditar e caminhar com Ele. Então que a palavra de Deus nos ajude hoje e sempre.